Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar do Chelsea que goleou o Everton por 6-0 em um placar que ninguém, absolutamente ninguém estava esperando. Alguém imaginava o Chelsea goleando por 6-0 o Everton? No primeiro tempo já teria 4-0. Óbvio que não tem paz nem nesse tipo de jogo, né? Porque no quinto gol de pênalti lá, houve uma briga entre os jogadores do Chelsea sobre quem iria bater o pênalti. O Madueke queria bater para deixar o dele, mas o Cole Palmer bateu o pé, ele que ia bater, já tinha marcado um hat-trick perfeito, né? Gol de cabeça, pé direito e perna esquerda. E assim, né, é um Chelsea que mostra que pode jogar bem nessa temporada com esse tipo de jogo, mas acredito que pela primeira vez a gente viu uma ideia mais interessante no ataque, de você ter dois pontas de origem certinhos, né? De um lado o Mudryk e do outro o Madueke, um meio atacante que pode funcionar como meio atacante, que é o caso do Cole Palmer, muitas vezes tem sido a função do Conor Gallagher, que hoje, por causa do desfalque do Enzo Fernandes, preservado para o jogo contra o Manchester City, acabou jogando mais recuado, né? E aí o Nicolas Jackson como referência à frente, né? Tipo, você pode não ser as peças mais iluminadas dentro da Premier League, você vai achar nomes mais talentosos, talvez o único que a gente coloca no prateleira de elite, pelo menos pelo desempenho dessa temporada, é o Cole Palmer, mas de qualquer maneira funciona, né? A gente viu ali tanto o Mudryk quanto o Madueke participando ativamente do ataque, produzindo bem. Eu acho que assim, o Madueke não pode ser marcado apenas pelo lance do pênalti, que inclusive ele sofre, mas a questão é, ele é um jogador que foi bem nessa partida, gerou muitas oportunidades, e assim, né, o ataque funcionou bem, o meio-campo funcionou melhor, embora o Chelsea ainda tenha a proeza de sofrer muito perigo. Não à toa, o Everton perdeu a melhor chance de sair à frente no placar, né? O Beto perdeu um gol praticamente sem goleiro. A defesa do Chelsea ainda é muito mal treinada, dá para ver isso claramente, como é desorganizada, mas o ataque hoje foi muito efetivo, né? O Cole Palmer abrindo o placar com um belo chute de fora da área, mas um destaque ao Jackson, porque ele foi muito bem na jogada, deu um belo passe para o Palmer. Aí o segundo gol, outra boa jogada, né? O Caicedo vai super bem nessa partida, inclusive uma das melhores atuações, se não a melhor do Caicedo com o Chelsea, né? Foi super bem. E ele conseguiu fazer uma boa jogada, alcançou o Mudryk, que cruzou para o Jackson, que chutou, mas a bola foi defendida, e a bola encontra quem tá com sorte, o Cole Palmer tem um monte, né? Foi lá, fez o segundo gol. No terceiro gol, o Pickford resolveu dar uma assistência para o Cole Palmer, fez uma saída de bola toda errada, muito à frente ali da grande área, e aí o Cole Palmer chutou quase que de primeira, né? Assim, ele domina, né? E depois dá um chute com a perna ruim, faz um golaço do meio campo, né? Aquilo ali com a perna ruim, né? E assim, 3-0. E ainda tem um gol, né? O Cucurella faz um cruzamento para a área. Nicolas Jackson faz um belíssimo gol, né? Ele domina e consegue um giro chutando no canto, fazendo um 4-0. Então, assim, um domínio muito grande do Chelsea no primeiro tempo. O Everton teve suas oportunidades de perigo, mas não conseguiu converter nada. E no segundo tempo, o Chelsea até começa um pouco mais devagar, mas pouco a pouco volta a propor mais o jogo. E aí a gente tem o pênalti lá do Noni Madueke. Tem gente que fala foi no Palmer, mas não entendi porque o árbitro demorou tanto para tomar a decisão, e como teve um pênalti no Madueke também, o James Tarkowski fez um pênalti patético ali, aí a gente tem ali aquela situação em que o Madueke quer bater o pênalti, né? Acho que ele até era aquele negócio, né? Sofri o pênalti, eu quero bater, o Cole Palmer já tem um hat-trick, né? E assim, primeira briga dele com o Nicolas Jackson, tem gente falando que o Jackson tava defendendo o Madueke, não tava nada, ele queria bater o pênalti também, queria o segundo gol dele, né? Todo mundo, é legal que os caras queiram produzir, mas isso aí é o grande problema que aí o Pochettino causou, de não trazer hierarquia, né? O Sterling lá contra o Leicester não bateu o pênalti também, tirou a bola do Cole Palmer para bater. Essa é a questão, você tem que ter hierarquia, você tem que definir quem é que cobra o pênalti, né? E como o Cole Palmer é o cara que tem o melhor aproveitamento, ele tem que bater os pênaltis. Só que o que acontece? O Pochettino já falou em entrevista anterior, agora ele muda o discurso porque fica difícil sustentar, né? O negócio, agora que o papelão aconteceu, né? Mas a questão aí a gente teve aquela situação em que ele falou que não tinha batedor oficial, e aí todo mundo quer bater o pênalti quando surge oportunidade, no 4-0, né? Acho que o Madueke pensou desse jeito, pô, deixa eu bater, 4-0, o jogo tá ganho, você já marcou 3 gols, só que bateram o pé, o Cole Palmer foi lá, fez o quarto gol, aí teve essa briga, mas segundo o Pochettino ninguém vai ser punido, e assim, o Chelsea não pode dar o luxo de afastar e punir jogadores, que inclusive jogaram muito bem hoje, porque o Chelsea tem muita coisa para lutar nessa temporada ainda, uma vaga Europa League é fundamental para a equipe, e o time tem a faca e o queijo na mão para conseguir, só não vai conseguir
ali se continuar essa máquina de oscilação que o time é nessa temporada, entende? A questão é, elenco para conseguir chegar em sexto lugar, por exemplo, o Chelsea tem, mas aí falta muito da qualidade tática, que hoje no final acabou encaixando bem, né? Taticamente o time foi bem porque o ataque foi mais bem estruturado, né? E aí a gente teve ali as alterações, né? E aí começa o show de horror do Pochettino em termos de alteração, né? Mas aí não importa também, 5-0, mas eu queria ter visto mais os jovens atletas da base do Chelsea jogando e ele não deu chance para ninguém ali, né? Tipo, o que custava, né? 5-0 no placar, será que tem tão pouca segurança no trabalho dele que ele não faz isso, né? Tipo, o David Washington recebe uma oportunidade, mas faltando minutos apenas pro fim do jogo, nem pode jogar uns 20, 30 minutos e tinha desculpa para isso, né? Além do 5-0, Nicolas Jackson tá um amarelo de ser suspenso. Então, assim, tanto ele e o Caicedo deveriam ter sido substituídos até para preservá-los fisicamente para o próximo jogo e, é claro, impedi-los de receberem mais um amarelo, ainda mais numa sequência complicada que o Chelsea enfrenta pela frente. E na Premier League tem Arsenal, Tottenham e Aston Villa. Então, assim, os jogos que o Chelsea tem pela frente são muito duros. Ainda tem o Manchester City que vem aí nesse próximo fim de semana na Copa da Inglaterra. Então, nada fácil o trabalho aí para o Chelsea. É um fim de temporada complicado, então a ver aí o que eles vão produzir. E assim, uma vitória boa, com o Palmer faz uma temporada mágica, né? 20 gols, né, e 9 assistências, ele lidera a Premier League ao lado do Ollie Watkins em participações diretas para gol. É fantástico o que o Cole Palmer está fazendo. E assim, o Chelsea tenta finalmente ali romper essa barreira de nono lugar, com o Pochettino nunca esteve melhor que nono, então assim, é a oportunidade da vida aí para conseguir, porque não vai ter outra oportunidade tão boa quanto essa. Tem 2 jogos a menos que o West Ham, que tem 1 ponto a mais, tem um jogo a menos que o Newcastle e Manchester United, tem que aproveitar essa chance. Os jogos são duros, mas tem que aproveitar. Tem que aproveitar o fato também que Tottenham, tipo assim, o Manchester United e o Newcastle acho que ainda se enfrentam, ainda tem jogos ali dos 2 times contra equipes do Big Six, se não me falha a memória, então a verdade é que ainda há a janela para que o Chelsea consiga essa vaga, mesmo que haja um tropeço ou outro, mas tem que jogar bem. Eu acho que se jogar como hoje, tem chance e acredito que isso seja uma lição, né? Quando, por exemplo, o Nkunku voltar, ele seja o 10, aí você coloca o Cole Palmer ali na ponta direita, o Mudryk de ponta esquerda, eu acho que ambos merecem aí uma sequência, aí o 9 contrata um. Se a janela do Chelsea na próxima temporada for apenas Victor Osimhen, já estarei muito satisfeito, porque acho que é o que falta mais para o time. Não vai ter nem briga por pênalti, porque o Osimhen não é um grande batedor de pênalti, mas com a bola rolando, ele é um jogador que leva muito mais perigo do que o Nicolas Jackson, é um finalizador melhor, né? Um centroavante melhor, né? E assim, né, o Chelsea obviamente vai precisar talvez de mais um lateral esquerdo, mas não acho que é um time de carências tão gigantes como muitos tentam fazer acreditar. Eu acho que é um time que tem potencial e tem qualidade, o placar de hoje mostra isso, mas é um time que tem que ser bem treinado. Para mim, o Chelsea devia ir atrás de um novo técnico, mas cada vez mais, assim, me parece que eles vão deixar o Saddam Pochettino ficar mais uma temporada, mesmo com um trabalho muito ruim. Eu não acho que esse 6-0 mascara o fato que o Chelsea tem uma defesa que, pela primeira vez em 9 jogos, assim, não conseguiu um clean sheet, né? Tava sempre tomando 2 gols em cada jogo, um time que toda hora parece muito desestruturado, substituições ruins, mal feitas, entende? Fica aquela sensação de que esse time pode mais. Na mão de um técnico sério, o Chelsea não teria tropeçado contra Burnley, não teria tropeçado contra o Sheffield United, e neste momento estaria ali liderando não, né? Mas esse pelotão na briga pela Europa League estaria na frente, né? Sem esses 4 pontos perdidos, já estaria com 51 com um jogo a menos, e dependendo da situação, poderia até estar mais próximo do Tottenham e quem sabe brigar por uma vaga de Champions. Os pontos perdidos na temporada custam muito caro, então vamos ver aí o que o time faz nesse finalzinho. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.